Qual é a verdadeira história do Papai Noel? Ele existiu, não existiu, como é que foi? Acho que muitos já conhecem a verdadeira história, mas muitos também não conhecem. Então esse vai ser o tema de hoje. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Meu nome é Odair Gutierrez, salve Maria, e este é o programa Padre Pio. Antes de começar nosso programa, eu tenho os avisozinhos habituais, mas vocês estão vendo pela iluminação que está tarde da noite. E é tarde da noite porque, à medida que vai chegando no final do ano, as obrigações e os compromissos vão se aumentando, e fica uma coisa tremenda. Mas hoje eu vou falar da verdadeira história do Papai Noel. É uma coisa tão interessante, porque o Padre Pio tinha uma devoção por tudo que era relativo ao Natal, que era uma coisa impressionante. A devoção dele era tão grande, que nós estamos falando um pouco de Natal, perto do Natal. E hoje eu resolvi falar de um texto muito bonito do Padre Paulo Ricardo, que dispensa apresentações, sobre a verdadeira história do Papai Noel. O Papai Noel que virou um símbolo de compra, comércio, sei lá o quê, né? No entanto, nada a ver a verdadeira história do Papai Noel. É isso que nós vamos ler, e não deixe de dar seu like, não deixe de dar o like pedindo. Você dá o seu like aqui, é só para lembrar. Você, quando der seu like, você pede para o Padre Pio por uma bênção. Fala, olha, eu preciso de tal coisa. Padre Pio, fazei desse like o meu pedido. Né? Não esqueçam de fazer isso. É muito importante, tá bom? E com isso você vai fazer apostolado também. E o resto é compartilhar, porque nós precisamos difundir o Padre Pio pelo Brasil inteiro. Bom, vamos lá. A história, estou gravando altas horas da noite, não vou falar nem para vocês que hora porque senão você vai falar, você está correndo por causa disso. Não, eu vou correr porque a matéria é grande e eu não quero tomar muito tempo de vocês aqui. Então, São Nicolau, cuja memória a Igreja celebra neste dia 6 de dezembro, portanto já passou, né? Foi no dia 6 de dezembro, tornou-se conhecido por seu costume, segundo uma antiga tradição, de entregar presentes secretos aos pobres e necessitados. Então é São Nicolau, Santa Claus, se diz na Alemanha, né? Então não era... Então, o que lhe valeu ser a figura hoje tão conhecida do Papai Noel, bastante comum nos festejos de Natal. Em nossos dias, porém, o mítico sobreviveu ao místico. A lenda, explorada com fins comerciais, acabou ofuscando a verdadeira biografia desse grande homem. Qual é, então, a sua verdadeira história? Nicolau nasceu na antiga cidade de Pátara, território da atual Turquia, por volta do ano 270, olha só, pertinho ainda do tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Século III, impressionante. Sendo educado por uma família de pais nobres e muito virtuosos. Seu desejo de dedicar-se a Deus brotou na mais tenra idade, fazendo-o viver inteiramente devotado à palavra de Deus, de tal maneira que, tendo herdado com a morte dos pais grande fortuna, fez-se apenas um administrador daqueles bens que se tornaram dos pobres. Aliás, isso é uma bela ideia, porque nós todos somos herdeiros de Deus. Tudo que nós temos, meus livros, minha estante, minha casa, tudo isso aí, não me pertence, pertence a Deus, né? Então nós somos meros gestores. Quando alguém doa para a nossa instituição, para fazer apostolado do Padre Pio, ele apenas está pegando uma coisa que não é dele, que é de Deus, e colocando para Deus um determinado fim, né? É assim que nós devemos dizer, nós somos meros gestores. Quando a gente quer se apossar das coisas de Deus, não dá certo, é um roubo, de alguma forma é um roubo que nós fazemos de Deus, né? Ao mudar-se para a cidade de Mira, onde quis viver mais secretamente, Nicolau, já muito virtuoso e de uma piedade divina, foi aclamado bispo. Naquele tempo, os bispos, o sistema todo era
muito mais, como eu diria, mais simples, mais precário de alguma forma, né? O modo da nomeação dos bispos, a aclamação dos bispos, né? Muitos papas foram eleitos por aclamação, né? Outros por um milagre, porque uma pomba pousou sobre a cabeça dele, etc., né? Eram outros mundos, não havia tanta formalidade cerimonial necessários que hoje em dia existe, né? E logo ficou famoso tanto pelo número de milagres que por ele Deus realizava, quanto por sua grande caridade, da qual procediam as esmolas e os presentes secretos aos necessitados. Daí aquela ideia de Papai Noel colocando presente pela chaminé ou no sapatinho da criança. Eu ficava doido, nessa noite eu não dormia. Às vezes eu dormia por exaustão, né? Mas eu ficava esperando para ver se o meu sapatinho tinha aparecido alguma coisa, se na minha janela tinha aparecido alguma coisa. E era muito engraçado que meus pais diziam assim, eu ouvi um barulho do Papai Noel, tal hora, assim, assado. Será que já trouxe o seu presente? Aí eu pulava da cama e ia olhar lá na árvore, estava lá o meu presente, né? Uma coisa fantástica. Mas é por causa dessa tradição dele entregar secretamente aos necessitados, né? Eles recebiam aquilo que estava precisando sem grandes estardalhaços, sem a presença de São Nicolau. Diz aqui o texto do padre Paulo Ricardo, ninguém confunda a sua caridade, porém, com leniência ou complacência. Ele não fazia aquilo por espírito enfim, aquela caridadezinha do indivíduo que quando passa no farol ele dá uma moedinha para alguém e diz assim, olha, me livrei, fiz caridade. Não é bem isso, caridade é uma coisa muito ampla, nós temos até um vídeo tratando disso, uma maravilha. Nesse sentido, um episódio marcante de sua vida ficou registrado nas atas do Concílio de Nicéia, a primeira grande reunião de bispos da Igreja Católica, ocorrida no ano 325. Na ocasião, os cristãos deparavam-se com uma grande e perigosa heresia, o arianismo, que negava a divindade de Jesus Cristo. Aliás, é o que os muçulmanos negam também, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e, portanto, Jesus seria apenas um grande profeta. O historiador católico Daniel Ropes relata que, quando os bispos ali reunidos ouviram alguns fragmentos dos escritos de Ario, os erros mostraram-se tão patentes que uma onda de indignação sacudiu todos aqueles homens fervorosos. Olha que impressionante, né? Uma onda de indignação sacudiu, vendo os erros e as heresias de Ario. Um deles, dos bispos que ficaram indignados contra as heresias de Ario, né, foi o São Nicolau, que já era bem velhinho. Já cansado da insolência de Ario, conta-se que o corajoso bispo confrontou fisicamente o heresiarca, esbofeteando-lhe a boca. Olha só, não é o Papai Noelzinho bonzinho, plim, 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 né, com seus alces na neve, tocando sininho, não. Ele era homem de levantar e esbofetear um heresiarca. É uma coisa fantástica. Os prelados ao redor se assustaram e, mesmo discordando de Ario, viram-se obrigados a punir o zelo excessivo de Nicolau, acharam exagerado, trancafiando o bispo na prisão e confiscando o seu pálio, que é aquela peça da indumentária episcopal, e a cópia que ele possuía dos evangelhos, porque os evangelhos eram feitos à mão naquela época, né? Então poucas pessoas tinham o evangelho na sua íntegra, etc. Era um manuscrito. A resposta do céu à ira de São Nicolau, no entanto, parece ter sido bem outra. Alguns dias depois do ocorrido, os próprios Jesus e Maria visitaram o bispo em sua cela. Se algum bispo nosso tivesse coragem de fazer o que deve fazer, não são todos, outro dia mesmo eu li uma belíssima declaração do bispo de Frederico Westphalen, mas são exceções, infelizmente,
são exceções. Eles também, se eles fossem perseguidos e não tivessem medo de ser perseguidos em defesa da fé, quem sabe se eles não receberiam a presença de Jesus e Maria nos locais onde eles estivessem, né? Por que estás aqui? Teria perguntado Nosso Senhor a Nicolau. Olha que coisa singela, né? Ao que ele respondeu, porque vos amo, meu Deus e Senhor. Porque vos amo, meu Deus e Senhor. Imediatamente foram-lhe devolvidos os símbolos de sua dignidade episcopal. É por isso que em muitos ícones do santo, nas gravuras do santo, é possível ver o ladeado de Nosso Senhor e Nossa Senhora, respectivamente com um livro e o palio nas mãos. Olha que interessante, procurem aí no Google gravuras antigas, pinturas antigas de São Nicolau, que vocês vão ver isso, né? É uma coisa maravilhosa, não tem nada a ver com o Papai Noel que se procura espalhar no meio das crianças, né? Seria muito bom que vocês, avós, pais, família, contassem para os seus filhos essa história, adaptando para cada um para a sua idade, porque tem algumas coisas que eles não vão nem conseguir entender, o problema da heresia, do Aril, né? Falem de São Nicolau como deve ser. Destituído do ofício episcopal por seus irmãos, o bispo de Mira terminou o grande concílio de Nicéia, readmitido diretamente pelo próprio Deus. Foi Deus que restituiu a ele o poder episcopal. Que coisa tremenda! Imagina a cara dos bispos lá Nossa Senhora, do Concílio de Nicéia, vendo isso, né? Vendo a leniência deles em relação ao pecado, em relação à heresia, né? Sendo punida pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que reparou a barbaridade que eles fizeram a São Nicolau. Hoje, São Nicolau é muito venerado tanto no Oriente, onde nasceu, e exerceu seu ministério episcopal, quanto no Ocidente. Foi na cidade italiana de Bari, afinal, onde se encontram suas relíquias. Puxa vida, eu não sabia disso. Eu estive em Bari, passei por Bari para ir a San Giovanni Rotondo. Da próxima vez eu vou ficar atento para visitar as relíquias de São Nicolau. Então, foi na cidade de Bari, onde se encontram suas relíquias, que a devoção ao bom velhinho se espalhou por todo o continente europeu. São Tomás de Aquino, por exemplo, foi um grande devoto de São Nicolau. Vocês veem como é diferente a história daquilo que passam para nós? Para começar, São Nicolau era um bispo maravilhoso, com todas as insígnias, não era nada aquela barbinha, aquele chapeuzinho, né? Sininho na mão, roupinha vermelha, nada disso. Foi em um 6 de dezembro, a propósito, que o doutor Angélico, como era chamado São Tomás de Aquino, celebrando missa numa capela dedicada a São Nicolau, recebeu de Deus uma visão que o fez dizer poucos meses antes de entregar sua alma a Deus. Olha só, já foi no fim da vida de São Tomás. Tudo o que escrevi até hoje parece-me unicamente palha em comparação com aquilo que vi e me foi revelado. Meu Deus, foi revelado por Deus na capela dedicada a São Nicolau. São Nicolau cresce, né, aos nossos olhos quando a gente vê isso. A gente para de pensar no Papai Noel, não é verdade? Sem sombra de dúvida, um presente extraordinário recebido pelas mãos de São Nicolau. Nesse tempo de advento, preparando a vinda do Senhor, peçamos a São Nicolau que obtenha também a nós esse dom de Deus, o desapego desse mundo de palha e a posse inadmissível de Cristo. Olha que coisa linda, e aqui termina o texto do Padre Paulo Ricardo, e é verdadeiramente isso. Acho que nós devíamos pedir, nós aqui devotos do Padre Pio, vamos pedir um presente para o Papai Noel, para São Nicolau, né? Santa Claus, o verdadeiro Papai Noel, vamos pedir um presente para ele, para que ele nos dê, nesse Natal, muita devoção ao Santo Padre Pio, que tinha muita devoção
à Sagrada Família, ao presépio, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao menino Jesus. Vamos pedir para ele esse presente e que nós possamos fazer muito apostolado e que a gente possa ler muitas cartas que chegam dizendo: eu me converti, eu não me confessava, estou me confessando, eu não ia à missa, estou indo à missa, eu não comungava, agora já estou comungando, eu não rezava o terço, agora estou rezando. É uma coisa impressionante. Vamos pedir esse presente para São Nicolau. E com isso eu termino o nosso vídeo com a nossa Ave Maria, um por todos, todos por um, mas com essa intençãozinha especial, para quem quiser, senão fica a oração normal aí, tá bom? Mas acho que todos vocês vão querer. E finalmente com a bênção do Padre Pio. Padre Pio, que está rezando a missa, provavelmente, só tem 2 ocasiões em que a missa é rezada com paramentos cor-de-rosa, porque é fase de alegria comemorar a proximidade do Santo Natal. E o Padre Pio, vocês vão ver nessa bênção que ele está com paramento cor-de-rosa, provavelmente, eu não sei qual é a outra ocasião, mas provavelmente foi numa ocasião próxima do Natal. Fiquemos então com a bênção dele e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.